Hoje o tema do programa é o mercado de trabalho para pessoas acima de 50 anos de idade. Com a gente estão aqui Morris Litvak, fundador e diretor do Mature Jobs, e Raquel Maria de Camargo, que está nos contando de sua batalha até conseguir um novo emprego. Nós acabamos de conversar sobre algumas características, que o mercado, que as empresas veem das pessoas acima de 50 anos como negativa. Ah, nossa, não manja muito de tecnologia, Entretanto, a tal da geração Y, também tem os seus pontos negativos, acabam não lidando muito bem com liderança, com horário, não é isso? Sim, sem dúvida. São menos apegados, ao emprego. É uma geração que quer ter diferentes experiências, então é super comum trocar de emprego a cada 6 meses, resolver ir viajar. Não são apegados, inclusive, à própria profissão, são mais abertos a trocar, o que é uma coisa hoje em dia natural, mas que as empresas ainda sofrem muito com isso, porque para as empresas isso é difícil, ela investe muito. Essa rotatividade, A seleção, o treinamento, o investimento para a empresa, então ela acaba tendo dificuldade com isso. Então o comprometimento é muito diferente, porque as pessoas mais velhas são de uma outra geração, que para ela ficar no mesmo emprego até a vida inteira era uma coisa normal, tá num outro momento de vida, onde já criou os filhos, já tem sua casa, então não está querendo construir uma carreira como jovem. Então, por isso mesmo... O grau de comprometimento, portanto, é muito maior, Está lá porque faz sentido para ela estar lá. E o próprio fato dela ter menos oportunidades também de sair faz com que ela acabe ficando mais. E a gente vê que não só o turnover, mas o absenteísmo também é muito menor entre os mais velhos do que os jovens. É mesmo, isso é comprovado. Olha, isso é muito interessante, Morris, porque há determinadas empresas que acabam contando assim, eu não contrato gente com acima de 50 porque tem muitas doenças correlacionadas e podem faltar muito mais ao trabalho, que é uma inverdade. Justamente porque o comprometimento é maior, as pessoas faltam menos, ou se precisar fazer uma coisa pessoal, ela faz fora do horário comercial. O que é importante hoje, já que a gente tem pela própria plataforma uma referência muito importante, de que há muito mais candidatos acima de 50 anos precisando trabalhar e muito menos vagas e predisposição da empresa a contratar pessoas com mais idade. Dicas. É importante se reciclar? É fundamental, porque como a gente viu, as empresas estão começando a olhar para isso, mas ainda vai levar um tempo para que as empresas olhem para isso com a devida importância. E mesmo assim não vai ter emprego para todo mundo, porque emprego tradicional vai existir cada vez menos. A gente tem falado muito, não tem emprego, mas tem trabalho. Então tem que entender que trabalho é esse. Hoje em dia se fala muito do empreender, muita gente acha que empreender é necessariamente abrir um negócio, abrir uma franquia onde eu tenho que investir dinheiro, e não é só isso. E não é só isso. Não, empreender individual, empreendedorismo individual, onde você pode ser um autônomo, freelancer, consultor, trabalhar por conta própria, às vezes atender da sua casa diversas empresas ao mesmo tempo, trabalhar para outras pessoas. Então, repensar um pouco sua carreira, não só na forma de trabalhar, mas no que fazer. Às vezes um hobby, uma coisa que eu gosto muito de fazer, pode ser... Pode virar uma nova fonte de renda. Exatamente. Isso tem acontecido lá? Você tem exemplos disso já na prática? Tem acontecido. Porque a economia compartilhada hoje tem muitas ferramentas, plataformas que permitem isso, desde você cozinhar para alguém, andar com o cachorro da pessoa, ou mesmo dar uma aula. A gente conhece muito Uber, Airbnb, mas vai muito além disso. E isso faz com que as pessoas comecem a se abrir para essas novas possibilidades, entender todo esse mundo que existe hoje, que justamente a tecnologia traz. Então a gente fala muito de olhar a tecnologia como uma aliada e não como uma barreira, e abrir a mente para além daquela caixinha lá do emprego. Então, isso é muito bacana, porque nós estamos muito acostumados, a ter um emprego fixo, com as leis de trabalho, carteira assinada, e a gente precisa renovar esse olhar também para a gente continuar trabalhando hoje em dia. Precisa porque o futuro do trabalho ele vai ser cada vez mais autônomo. É uma grande tendência mundial e aqui no Brasil não vai ser diferente. Até porque a própria legislação trabalhista está ficando mais flexível nesse sentido. Felizmente, sob esse aspecto de vista. O trabalho temporário, intermitente, trabalhar por projeto, pontual. Só que aí a pessoa tem que saber também como se vender. Para isso é importante ela se atualizar. Então, primeiro precisa olhar para dentro, tem toda uma questão aí de autoconhecimento, para você realmente repensar a sua carreira e depois se capacitar
se atualizar para esse novo mundo de trabalho. Até porque você, Raquel, que é uma especialista em administração financeira, né? Vamos dizer, no futuro, quando você sair da empresa ou for saída da empresa, você teria essa vontade de se reciclar, de olhar para uma nova carreira, uma nova oportunidade, assim, mais informal, eu diria? Eu particularmente teria, porque eu sempre fui uma pessoa aberta, né, a novos desafios, Tá. né? Mas eu reconheço que essa forma de trabalho é um desafio para a minha geração, porque foi uma geração criada dentro de uma forma de trabalho numa empresa, né, com horário fixo de trabalho, e eu acho que a gente precisa vencer isso para poder encarar essa nova forma de organização do trabalho. Mas eu entendo também que tem um ponto muito positivo, que quando você vai trabalhar de casa, você vai ter horários mais flexíveis de trabalho, você também consegue repensar algumas coisas na sua própria qualidade de vida, que essa forma como o trabalho estava organizado não nos permitia. Eu acho que é preciso ponderar essas duas coisas também, porque é um novo, mas também é um novo que vai nos trazer vantagens, né? De organizar nossa vida como um todo. Eu acho isso muito positivo. Claro. Até porque, veja só, eu fui engenheiro de produção uma vida. Tenho 55, 60 anos, estou desempregado. Eu não consigo mais, eu já batalhei muito para trabalhar na minha área específica. Morris, pela experiência que você tem pelo Maturi Jobs, eu tenho condições, uma pessoa assim com esse perfil, tem condições de voltar ao mercado de trabalho, de voltar a ter rendimento em alguma outra área? É possível se reinventar a esse ponto? Com certeza, não tem a menor dúvida. Hoje em dia é cada vez mais comum isso. Depende muito mais da pessoa, eu diria, do que do próprio mercado de trabalho. Se a pessoa se abre para essas possibilidades, se ela tem também um pouco de humildade para dar um passo atrás, eventualmente ganhar menos do que ela ganhava antes, né? Porque se ela quer mudar de área, ela vai ter que talvez ir para uma posição mais baixa do que ela tinha. Então você tem que deixar um pouco o orgulho de lado, tem que se atualizar, né? Não é porque eu tenho 60 anos e tenho uma super experiência que eu não preciso voltar a aprender, muito pelo contrário, preciso, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? E se eu estou querendo repensar a minha carreira, também é fundamental. Então olhar para dentro, depois me atualizar, é super necessário para que eu encontre também essas possibilidades. E aí tem que sair de casa, tem que fazer networking, tem que conhecer gente, ir a eventos, interagir com os jovens, para entender quais as possibilidades que tem hoje em dia e entender o que eu gosto de fazer, né? Porque às vezes você trabalhou a vida inteira numa coisa para fazer dinheiro, para criar a sua vida, né? E não era necessariamente o que você, ou talvez não é o que você goste mais hoje. Então o que eu gosto de fazer? Resgatar um sonho antigo da infância, um projeto que estava engavetado, que aí você vai trabalhar com mais amor, né? Tem mais chance de dar certo. Não, e hoje, necessariamente, quer dizer, a gente não precisa ter vergonha, né, de mudar de status, né? Eu digo em termos de liderança. Ah, nossa, um diretor, eu fui diretor, cheguei à diretoria geral. De repente, eu estou há 3 anos desempregado, conheço casos assim, mas não, eu não aceito, não posso aceitar, porque o que vão pensar de mim? A gente tem que parar com isso, né? Sim. É um novo olhar mesmo, uma nova cultura que a gente tem que construir. Né? Porque às vezes com 50 anos você está quase que na metade da sua vida ainda, né? Pois então, hoje, cada vez mais a gente vai ter diferentes carreiras durante a nossa vida. Então, se eu estou indo para uma outra carreira, eu tenho que começar de baixo, né? Não tem jeito. Precisa realmente mudar um pouco esse mindset de que, se eu estou aqui, eu tenho que me manter aqui. Não, olha para além do status, né? Nós temos algum tipo, ouvi dizer que temos já encaminhando aí alguns tipos de incentivo para contratações de pessoas mais velhas nas empresas. Sim, tem projetos de lei já em Brasília, que eles chegaram a evoluir um pouco, hoje em dia eles estão parados. Existe um projeto de cotas para pessoas acima de 50 anos ou 55, se eu não me engano, serem contratadas pelas empresas, mais ou menos como funciona com pessoas com deficiência, onde a empresa seria obrigada, dependendo do tamanho da empresa, e um outro projeto que é de incentivo fiscal, para contratar aposentados por meio período,
mais ou menos similar como é o estagiário. Tá. Aí você não tem que recolher INSS, FGTS, porque a pessoa já está aposentada. Tá. Esses projetos tendem a voltar ativa, digamos assim, a evoluir, depois, eventualmente, da reforma da Previdência ser aprovada. Porque aí vai ser um fato, por mais que a gente já saiba que as pessoas vão ter que trabalhar por mais tempo, mas se realmente, oficialmente, a gente vai ter que trabalhar por mais tempo para se aposentar, é possível que o governo queira também incentivar as empresas nesse sentido. Isso é fundamental, porque nós já estamos vivendo por mais tempo, né? Sim. Viu os números que a gente tem hoje de pessoas desempregadas acima de 50 anos e essa tendência é só aumentar, né? E nós não estamos falando de uma fatia muito pequena em geral, que a pessoa se aposenta e que ela não precisa mais faturar, né, para sobreviver. Mas a grande maioria das pessoas que a gente tem precisa trabalhar não porque querem continuar se sentindo úteis, se sentindo produtivas, mas porque elas têm conta para pagar e elas não têm esse pé de meia formado, não é isso? Sim. Até porque o custo de vida aumenta muito, né? Você pensa só no plano de saúde, já é um absurdo o valor que fica nessa idade. Então, muitas vezes, a aposentadoria não é suficiente, você precisa de um complemento de renda. E você precisa se sentir útil, produtivo. Então, são as duas coisas. A renda sempre acaba sendo o primeiro, né, o mais importante, mas também você está com uma ocupação, está se sentindo produtivo, está sendo útil, está passando a sua experiência, também faz com que você se sinta melhor, né, e envelheça não só com mais dignidade, mas com mais saúde, porque tudo afeta, né, a mente, afeta o corpo, então tem essa questão psicológica do trabalho. Né? Você, Raquel, quer trabalhar até... Eu pretendo trabalhar pelo menos mais uns 20 anos, com certeza. Que coisa boa, né? Deus queira, vamos continuar Sim. torcendo por você. Né? Mesmo que seja numa outra forma de trabalho, mas eu pretendo trabalhar. Olha, muito obrigada, Raquel, por você ter vindo aqui contar a sua história para a gente. Bom. Obrigada, Morris. Obrigado, prazer. Olha, eu vou continuar torcendo muito para que a sua plataforma só cresça e cada vez mais as empresas se sintam motivadas a contratar boa parte desses 85 mil cadastrados. Quem sabe. Né? Obrigada. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.